colocam no lugar dos guardiões da tradição. E nós? Marina Silva é uma reserva moral da vida pública brasileira. Sempre disposta a colaborar, Marina incentiva o diálogo na busca de um compromisso para a saída da crise política no nosso país. A política se faz conversando, mas é preciso que as pessoas queiram conversar. Mesmo sem mandato, como líder política, ela é uma voz importante a ser ouvida nesse momento. Senadora, muito obrigado. Há quase um ano nós conversamos aqui, o tempo passa rápido, né? A crise vai aumentando, o Brasil, nesse momento assim atípico, né? Acho que nunca se viu uma crise tão complexa como essa. Mas, em primeiro lugar, meus parabéns para a senhora ter conseguido o seu partido, a rede. Pois é. Muita luta. Agora, muita gente reclama que a senhora está muito calada. Eu acho que eu estou falando o suficiente, dentro daquilo que são os espaços que eu disponho para poder fazer essa fala. Eu hoje não tenho mandato, e obviamente que eu tenho trabalhado muito para tentar criar e viabilizar o partido. E acho que esse momento é o momento em que a gente tem que sair do ruído do ruído político, né? De querer tirar vantagem da crise e ficar talvez um pouco mais reflexivo para ver o que a gente pode fazer para resolver a crise. Mas como a senhora acha que se pode trabalhar? Buscando um pacto social, um pacto entre os partidos, um pacto por uma agenda positiva para o Brasil? Eu acho que é muito mais um compromisso, em torno de um compromisso. Acho que a palavra pacto está muito desgastada. Eu acho que é em torno de um compromisso com o Brasil. Eu vejo que se faz uma discussão muito em torno do ajuste fiscal. O ajuste fiscal é necessário, porque o que foi feito com as finanças públicas acaba criando problemas que são estruturais e que prejudicam toda a dinâmica do desenvolvimento econômico e social do país. Mas reduzir esse esforço ao ajuste fiscal é muito pequeno, porque nós precisamos fazer o ajuste Brasil. Dentro do ajuste Brasil está o ajuste fiscal, mas o ajuste fiscal tem um custo e as pessoas nesse momento elas pensam pagar esse preço, esse custo em nome do quê? Agora, senadora, a saída sempre é política, né? Está faltando uma discussão política mais aprofundada dos atores, dos líderes. Para que os líderes? Eu acho que nesse momento a prerrogativa da liderança, por incrível que pareça, ela é da sociedade. Porque os partidos, as lideranças políticas, na sua maioria, há muito tempo deixaram de discutir ideias e discutir propostas e só discutem como ganhar o poder. O que fazer para ter mais alguns segundos de televisão, o que fazer para ter mais recurso econômico para fazer campanhas com marketing milionário, o que fazer para ter palanques de deputado, vereador, senador. Isso é a base das coligações e das alianças. Não se trata de um esforço para pensar um programa, um projeto de país. E a sociedade, desde 2013, que está dizendo que ela quer um projeto de país, que ela quer melhoria da qualidade dos serviços públicos, que ela quer melhoria da qualidade da representação. E, como a sociedade já nos deu a agenda, o que nós deveríamos fazer era ter o bom senso de trabalhar o processo em 2 trilhos. O trilho das investigações, com total apoio e respeito pelo trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça. Mas está sendo feito, né? A Justiça tem trabalhado de uma forma muito livre, né? A Justiça tem trabalhado, mas a sociedade precisa cada vez mais apoiá-la e dizer claramente que esse é um caminho sem volta. De que o Brasil tem que ser passado a limpo, com uma perspectiva de justiça, que no meu entendimento não seja pensar a justiça como sinônimo de vingança, mas como o bom funcionamento das instituições para acabar com a perspectiva da impunidade que leva à repetição do crime e da corrupção. Senadora, esse é o seu discurso ético, que sempre foi não só o discurso, mas a sua vida. No entanto, as pessoas estão buscando uma saída econômica, uma saída para o desemprego, uma saída para esse desespero que a nação está entrando, né? Eu nunca vi tanta desesperança no Brasil. Há uma saída econômica, mas a saída econômica ela está
subordinada hoje à saída política. Quais são as pessoas, quais são as lideranças que estão comprometidas com o Brasil? Então, se você tem o trilho das investigações, que tem o apoio, o trilho dos rumos da nação não é aquele que é a agenda do governo, nem da oposição e nem daqueles que são independentes, como eu me situo no campo dos que assumem posição. Eu não quero personalizar, senadora, mas a política se faz com pessoas, né? Poucos dias conversava publicamente com o Fernando Henrique Cardoso e ele dizia que estava pronto para conversar. O presidente Lula deu declarações dizendo que não quer conversar com o Fernando Henrique. Enfim, acho que os líderes têm que conversar. Ao mesmo tempo, há o imobilismo do governo. A presidente da República não toma uma decisão de chamar as pessoas. Não seria uma forma de alguém conversar, uma saída para o Brasil? A política não se faz conversando? A política se faz conversando, mas é preciso que as pessoas queiram conversar. Claro. Não é? E eu acho que o primeiro passo para a conversa é que ela tenha um termo de referência claro. Uma agenda. Né? Uma agenda que seja feita com base em transparência, que quem vai conversar não significa... o diálogo não pode ser um pretexto para dizer que vergou a coluna desse ou daquele. O diálogo pressupõe um processo de convencimento progressivo em torno daquilo que interessa. A senhora, por exemplo, tem boas relações tanto com o PSDB, veio do PT de muitos anos, imagino com o Lula, com o Fernando Henrique. A senhora não podia ser esse elo de ligação entre as pessoas, na busca, numa tentativa aberta para a sociedade, de iniciar um processo, pelo menos de uma agenda. Claro que a presidente da República teria que tomar uma iniciativa. Como a senhora vê essa possibilidade? Olha, eu acho que seria muita pretensão da minha parte imaginar que eu pudesse ser esse elo. Não é? Eu acho, inclusive, que, nesse momento, ninguém que se coloque nesse lugar terá qualquer audiência, porque as coisas estão tão polarizadas que parece que é impossível que alguém se disponha a empoderar quem quer que seja. É por isso que eu acho que o empoderamento correto é o empoderamento da própria sociedade. A sociedade busca nos seus líderes uma saída. Mas se nós partirmos daquilo que a sociedade está sofrendo, daquilo que ela está reclamando, já deveria ser um bom motivo para conversar. Eu acho que quando se tem compromisso com a nação, é bom que a gente pense, para além da minha vaidade política, do meu interesse particular, mais importante é o país. E, em nome disso, eu me disponho a conversar. Eu me disponho a passar por cima das vaidades, sem jamais passar por cima da dignidade. Eu acho que esse é o momento em que não há uma resposta e uma saída fácil. A corda esticou de tal forma, em relação à economia, em relação aos valores, em relação à política que está impotente, o jogo do vale tudo, que é preciso que se faça o gesto. E o gesto pressupõe. Qual é a agenda? Mas, de qualquer maneira, senadora, hoje precisa, digamos assim, que tudo seja muito rápido, né? Porque a crise vai aumentando. A gente vê o Congresso Nacional com pautas conservadoras, retirando muitos avanços da sociedade, não só na questão das mulheres, mas em outras questões, né? Tudo isso, a senhora fala que é a sociedade, mas a classe política, a melhor classe política, digamos assim, tinha que se unir. Essa é uma tese que eu venho defendendo também desde 2010, né? Quando me perguntavam, se a senhora ganhar, vai governar com quem? Os melhores. E quando fui apoiar o Eduardo, levei a mesma tese. Vamos governar com os melhores de todos os partidos, porque gente boa existe em todos os partidos. Eu fui severamente criticada por isso, inclusive o próprio programa de campanha da presidente Dilma disse que eu poderia ser impeachmentada, quando eu dizia que ia governar com os melhores dos partidos, porque eu estaria desconstituindo os partidos. Mas, nesse momento, essa tese é válida. Pessoas boas existem em todos os lugares. Quem é que vai assumir a responsabilidade de entrar para a história como aqueles que preferiram deixar o nosso país ir para o fundo do poço, ou aqueles que se esforçaram para, em torno de uma agenda, se comprometer com ela? Porque esse é o momento de uma transição.
de uma transição para uma nova governabilidade, não tem condição de continuar esse presidencialismo de coalizão que virou de confusão e agora já é de desmoralização. Ele só pode ser mudado se nós começarmos a trabalhar em torno de uma agenda, compor o governo em cima de programa e construir maioria no Congresso em cima de programa. Eu estou lhe provocando porque a senhora passa bem por todos os partidos, por personalidades como Cristóvão Buarque, como Jorge Viana, Fernando Henrique Cardoso. O Lula, não sei se mudou muito ou não mudou, como é que é a sua relação com ele, mas sempre tem que personalizar. O Brasil é feito de pessoas, né? É isso que a senhora busca, né? Eu acho que a postura fala muito mais do que o discurso. Não é? Acho que aqueles que estão se colocando de forma cuidadosa para não entrar na lógica de que os fins justificam os meios, de que não é olho por olho, dente por dente, de que justiça não é vingança. Eu tenho insistido muito nisso, né? De que, nesse momento, nós temos que criar novos padrões. Quais são as nossas crenças? Obviamente que as posturas, elas que falam das criaturas, não é o discurso que elas fazem de si mesmo. Agora, se não vale o discurso, se não vale a postura, não adianta. Não é? As pessoas têm que entender o que está em jogo, têm que ter uma atitude de olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Senadora, eu vou lhe provocar mais. A senhora ficou muitos anos no PT, a senhora saiu do PT porque o PT mudou, isso é o que a senhora diz, né? E agora a gente sente que ele imobiliza essas conversas. O PT está no poder, uma parte do PT, pelo menos. A senhora tem conversado com o presidente Lula, por exemplo? Não, a última vez que eu vi o presidente Lula foi quando ele ainda estava fazendo a quimioterapia, que eu fiz uma visita a ele. Mas esse é o momento que acho que ninguém tem o direito de dizer que não se dispõe ao diálogo. O diálogo não é para dobrar ninguém, é para um processo de convencimento mútuo. Não é? Eu sou avessa ao embate. Não é? Se sou avessa ao embate, a gente pode fazer o debate, mas o mais importante é que a gente faça o diálogo, porque no debate, um perde, outro ganha. No diálogo, a gente tem razão para se encontrar novamente e continuar conversando. Não é? Eu acho que as lideranças políticas desse país, como eu disse anteriormente, não é, tem que ter uma curva de aprendizagem. Né? Se foi possível o presidente Fernando Henrique manter um diálogo com Antônio Carlos Magalhães, o presidente Lula com o presidente Sarney, com o Fernando Collor, com o Renan, com, enfim, Eduardo Cunha, por que não é possível um diálogo entre o Fernando Henrique, sociólogo, e o Lula, operário, por exemplo? Não é? Ex-presidentes? Dois ex-presidentes, né? Esse é o momento em que cada um daqueles que já cumpriu a sua função, não dá a mão para o Brasil, dá a mão para o Brasil numa demonstração de que nós não estamos preocupados em apenas promover o nosso partido, a nossa liderança pessoal, mas às vezes aquilo que nós professamos em palavras precisa ser concretizado em ato, e às vezes um ato de humildade, pelo menos é o que eu penso. Agora, essa ruptura que está havendo no Brasil, entre as pessoas, entre os partidos, entre nós e eles, que a senhora combateu e foi muito combatida, foi desconstruída na campanha. A senhora vê hoje os políticos, por exemplo, mesmo a senhora tem uma grande rejeição. Quer dizer, a sociedade passa a não confiar mais nos políticos. Quando acontece isso, é péssimo para a democracia, né? Mesmo a senhora tem uma grande rejeição. Quer dizer, a sociedade passa a não confiar mais nos políticos. Quando acontece isso, é péssimo para a democracia, né? É ruim para a democracia, mas se for para extrair uma aprendizagem, acaba sendo bom para todo mundo. Porque chega um momento em que a sociedade também põe um basta. Alguns, merecidamente. Outros pagam o preço porque fazem parte do processo como um todo. O que está acontecendo tem nome, endereço, telefone, poderemos até identificar, mas acaba sendo responsabilidade de todos nós. Como é que um país que tem 200 milhões de habitantes elege um presidente da República que não apresentou um programa de governo?
Como é que um país, com a magnitude que temos, aliás, a responsabilidade que temos... Um programa de governo que foi mudado, na verdade, né? Quer dizer, foram promessas que foram feitas ao contrário. Mas não havia um programa, eram apenas peças de marketing. Né? Quem ganha a eleição não pode ser o marketing, quem ganha a eleição tem que ser o compromisso de uma instituição chamada partido, de pessoas que devem se comprometer diante da sociedade. Nós temos que tirar ensinamentos de tudo isso. E talvez isso tenha que começar a partir de quem de fato tem o poder de fazer a transformação, que é a sociedade. Por isso que eu insisto, a sociedade não vai ser ela que vai sentar e fazer o grande pacto. Ela já deu o termo de referência, ela não quer perder o seu emprego, ela quer saúde, ela quer educação, ela quer segurança, ela quer ver o país crescendo para distribuir adequadamente as riquezas, como nós imaginávamos que corretamente estávamos fazendo. Você vai pelo caminho mais fácil, do embate pelo embate, não é, da disputa ferrenha, de cada um faz uma frase de efeito que dura 5 minutos e que depois não tem consequência. É por isso que o silêncio, às vezes, incomoda. Incomoda por quê? Se for apenas para fazer uma frase de efeito, às vezes é melhor ficar calado. Nesse momento, o maior efeito é ter compromisso em mudar a realidade da política brasileira. A gente tem que chamar a nossa própria responsabilidade. Alguém disse que estava tudo bem, divino, maravilhoso e que ia continuar mais ainda. A sociedade já sabe que isso não é verdade. E qualquer um que venha dizer isso, igualmente estará mentindo, porque não tem uma saída mágica, imediata. O que tem é muito trabalho, muito compromisso, responsabilidade e uma boa dose de humildade e compromisso com o país. Primeiro, para colocar em perspectiva, que as pessoas digam, nós vamos pagar um preço por um certo tempo, mas aqui tem uma agenda, uma série de propostas que nos fará sair da crise melhores e maiores. É isso que tem que ser sinalizado para o Brasil. Não é? Nós não podemos ter uma situação em que o país já perdeu o grau de investimento por uma agência de avaliação, corre o risco de perder, e aí você tem uma situação em que o governo tem um plano, o partido da presidente tem outro plano e o partido do vice tem outro plano. São 3 planos econômicos que estão em curso. E o plano do governo não é do governo, é apenas do ministro da Fazenda, como se o ministro da Fazenda estivesse se autonomeado. Quer dizer, nós temos uma situação onde é que está a preocupação em recuperar a credibilidade do país. Se poderia começar por aí. Primeiro, se você está no governo, seja o partido da presidente ou o partido da vice, você não tem que ficar fazendo manifestos. Você tem que discutir, obviamente, apresentar projetos e dizer como é que isso vai ser implementado. Quer dizer, há uma incongruência total entre o partido da presidente, a presidente da República, o seu vice, quer dizer, é uma grande confusão. Temos uma grande confusão. Infelizmente, uma grande confusão no momento em que a sociedade enfim, até mesmo os investidores, esperavam que, pelo menos da própria base do governo, tivesse alguma coesão, né? Mas isso não está acontecendo. Então, se não é possível compreender a linguagem do interesse imediato, do poder pelo poder, que pelo menos seja entendido, digamos, aquilo que é o interesse histórico, estratégico de um país como o Brasil. Senadora, desculpa. Por exemplo, quais são os investimentos que poderiam redirecionar a nossa economia? Com certeza, não é continuar sujando nossa matriz energética. Quantos empregos nós poderíamos estar gerando se, historicamente, tivéssemos investido em energia solar, em energia eólica, energia de biomassa, criando uma nova dinâmica econômica, com mais tecnologia, com mais inovação, criando novos ideais identificatórios, novos projetos para as novas gerações que estão aí. A escolha que nós fizemos determina os resultados que nós alcançamos. Agora, o Brasil precisa estabelecer, talvez em cima dessa crise, novas crenças. Quais são as nossas crenças? Se a senhora estivesse na presidência, o que a senhora faria numa hora de crise? Olha, eu não gosto muito de falar por hipótese. A sociedade brasileira não me escolheu, não é?
E se você fica pensando, se eu tivesse, você está, de certa forma, passando por cima dessa desdita, de alguma forma, da escolha da sociedade. Obviamente que, num processo de alternância de poder, eu acho que nós não estaríamos vivendo essa crise. Nós tivemos uma situação semelhante em 2002. O Brasil estava em crise. Elevação de juros, inflação, baixo crescimento, uma série de problemas. E ali aconteceu algo interessante. O presidente Lula fez uma carta aos brasileiros dizendo que ia dar continuidade à política econômica do governo do presidente Fernando Henrique. O presidente Fernando Henrique teve uma atitude republicana de fazer a transição, inclusive de deixar ali o Joaquim Levy, o Bernardo Api, o Murilo Portugal, o Marcos Lisboa, para dar suporte ao ministro Palocci. Aquilo, em 1 ano, 2 anos, nós já estávamos saindo, em 2004, da crise econômica. Criou uma nova perspectiva. Eu não posso ter um projeto de país que só funciona comigo. Eu tenho um projeto tão bom, maravilhoso, mas só funciona comigo. Sabe o que é isso? Isso é partidarização e fulanização das conquistas. Ali nós tivemos uma sinalização interessante. Não vamos fulanizar o Plano Real. O Plano Real é uma conquista da sociedade brasileira. Qual era o próximo passo? Não vamos fulanizar o Bolsa Família. É uma conquista da sociedade brasileira. E o próximo passo é manter tudo que já conquistamos e encarar os novos desafios com quem quer que seja. Isso, sim, seria um processo de institucionalizar conquistas e não de fulanizá-las. Mas sem fulanizar, mas a presidente Dilma está imobilizada. Ela não está chamando a sociedade. É que a forma como se ganha determina a forma como se governa, né? Se o chamado é feito para ganhar pelo marketing, talvez depois as pessoas reais não tenham voz para poder conversar com a sociedade. Porque o marketing não vai governar o país. O marketing não vai botar para funcionar as instituições. Depois ele até desaparece. Depois quem tem que convocar são as pessoas reais, que têm que responder o que fazer com a inflação, o que fazer com o desemprego, o que fazer para prevenir e combater a corrupção endêmica, o que fazer para o país voltar a crescer. Isso quem faz são as pessoas, né? Pessoas virtuosas criam instituições virtuosas. E instituições virtuosas corrigem as pessoas quando falham em suas virtudes. E a sociedade brasileira está também funcionando como uma instituição para corrigir aqueles que falharam na virtude de fazer as coisas da forma que é correta, que é inclusive falando a verdade. Senadora, estamos chegando ao final do programa, passa rápido, né? E há uma sinalização para a sociedade, da sua parte, no sentido de nós vamos mudar, o Brasil vai chegar a um rumo? Bem, eu sempre que me perguntam se eu sou pessimista ou otimista, eu digo que eu sou persistente, né? E eu quero persistir nessa ideia de que os homens e mulheres de bem venham para a cena da responsabilidade com o país. Não fazer a política do quanto pior, melhor, porque isso é o fim do Brasil. E isso não significa nenhum tipo de pacto com a impunidade, nem para aqueles que estão sendo investigados no Legislativo e nem para aqueles que estão sendo investigados no Executivo. Esse é o momento do Brasil, de fato, ser passado a limpo. Mas tem um dever de casa que esse tem que ser feito no âmbito da política, mudar a postura, ter um pouco mais, digamos assim, de compromisso com o Brasil e o seu futuro, não é? E isso, com certeza, eu vou continuar tendo, não é? Como será essa contribuição com os poucos meios de que disponho? Agora a senhora tem um partido, pode ser candidata novamente a presidente e vai continuar andando pelo Brasil, imagino? Eu continuo andando muito pelo Brasil, fazendo esse debate. O debate, acho que o mais importante hoje é o da sustentabilidade política. É a falta de sustentabilidade ética e política que está comprometendo o meio ambiente, vendo o desastre que aconteceu recentemente lá em Minas Gerais. É isso que está comprometendo as decisões corretas e no tempo certo para nos ajudar a sair da crise, não é? A política se tornou totalmente insustentável e é ela que precisa ser recuperada. E talvez
não é? O que a gente precisa fazer é não achar que sozinho, individualmente, você tem a resposta, não cair na tentação... Messianismo, né? E da frase de efeito, de instrumentalizar a crise para tirar vantagem, não é? Eleitoral, seja ela qual for. Esse é o momento de recuperar o tempo perdido para ver se a gente dá vantagem para a sociedade brasileira. Muito obrigado, senadora. Obrigada.